Hoje nós vamos falar sobre testes psicológicos para a clínica. Vou trazer dicas de alguns dos principais testes que nós, psicólogos e psicólogas, utilizamos para o nosso contexto clínico. Na dica de hoje, eu vou trazer pelo menos a dica de um teste de personalidade que eu recomendo para a prática clínica, um teste para avaliação da atenção, teste para avaliação de memória, um teste para avaliação da inteligência e também 2 instrumentos com foco em indicadores de saúde mental. Pois é, a escolha de testes psicológicos influencia diretamente no resultado do seu procedimento de avaliação psicológica clínica. Se gostou do programa, já fica aqui conosco, deixa a sua curtida, inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito e acompanhe a nossa programação semanal, de segunda a sexta, todos os dias, dicas, orientações para vocês sobre avaliação psicológica, sobre procedimentos e práticas de profissionais de psicologia e, é lógico, sobre o comportamento humano. Logo após a vinheta, nós vamos trazer a dica de testes que eu recomendo para a sua prática clínica. Até daqui a pouco. Muito bem, no programa de hoje nós vamos abordar então testes psicológicos, mais especificamente testes que eu recomendo aí para a sua prática clínica, para você psicóloga, psicólogo, que está no consultório e quer dicas de instrumentos, de testes que possam facilitar não só a avaliação psicológica, o psicodiagnóstico, mas até mesmo planejamento da sua intervenção, o acompanhamento, inclusive, das suas intervenções, seus métodos terapêuticos. Por isso, se você está interessado nesse tema, fica aqui conosco que agora, sem mais nenhuma enrolação, nós vamos falar sobre isso. Pois bem, falar de testes é sempre uma satisfação e eu vejo que nos meus vídeos, aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, quando a gente aborda testes psicológicos, há sempre uma procura, um interesse maior por esses conteúdos. Então, nós vamos trazer dicas de testes, quais são os seus objetivos, que informações geralmente eles trazem, sem apresentar, que não vai ser uma aula sobre testes psicológicos, mas um bate-papo, o que é que eu recomendo, o que é que eu indico de testes psicológicos para você ter na sua clínica, tá bom? E aí, lembrando, nós vamos trazer pelo menos a dica de 2 testes de personalidade, vou até acrescentar um teste a mais para personalidade, a avaliação de crianças, jovens, adultos e idosos. Nós vamos trazer dica de um teste ou de testes para a avaliação da atenção, testes para a avaliação da memória, da inteligência, e eu vou acrescentar, eu falei 2, não foi? Mas eu vou acrescentar 3 instrumentos para avaliação de indicadores de saúde mental e outros construtos psicológicos. Para começar, nós vamos já iniciar com a avaliação da personalidade. Um ponto em destaque aqui, eu vou trazer dicas de testes para um contexto geral da clínica, tá? Se você atende a um público específico, idosos, adultos com condições específicas, crianças com condições específicas, é preciso adaptar o seu protocolo de avaliação, inclusive as escolhas dos testes, para esse perfil. Mas a ideia do vídeo aqui é trazer dicas gerais. Dicas de testes de personalidade que eu gosto bastante para o contexto clínico. E a primeira dica de teste que nós vamos trazer é o IFP2, o Inventário Fatorial de Personalidade na sua segunda versão. É um teste fundamentado nas teorias das necessidades, uma teoria psicodinâmica da personalidade de Henry Murray. Esse teste ele avalia quais são os padrões de necessidades de interação do indivíduo com o ambiente e nos seus padrões de relacionamentos interpessoais. É um excelente instrumento, é um inventário, então é um teste de escala, como perguntas onde o avaliado irá apontar como normalmente ele se comporta, e esse instrumento vai trazer vários indicadores. Primeiro, para o autoconhecimento do seu paciente, ele vai poder também trazer indicadores de comportamentos, de traços de personalidades que precisam ser trabalhados no processo terapêutico. Excelente instrumento. Avalia 13 necessidades, dentre elas, necessidade de afago, de afiliação, de intracepção, de ordem. É um instrumento que eu gosto bastante. E por que eu gosto dele na clínica? Porque ele traz exatamente indicadores de como avaliado, como o nosso paciente ou cliente mantém seus padrões de relacionamento com os demais e consigo mesmo. Excelente instrumento para práticas clínicas.
O outro teste de personalidade, venho falando inclusive dele bastante, porque eu gosto dele, porque eu vou recomendar ele, porque além dele trazer indicadores, a gente pode dizer, mais de análise clínica, né, que pode ser levado para a parte, inclusive, do planejamento terapêutico, esse instrumento ele traz fortes indicadores para demandas de aptidões psicológicas que a gente utiliza na clínica. E diferente do IFP2, que eu acabei não comentando, que é para jovens e adultos, o teste que eu vou falar agora, que é o HTP, o desenho da casa, da árvore, da pessoa, na sua versão 2024, ele pode ser utilizado com crianças a partir de 6 anos até idosos, 90 anos de idade. Ele é um excelente instrumento, mas tem uma formatação totalmente diferente de aplicação do IFP, que é um inventário, um questionário. O HTP é um teste dinâmico, é um teste que a gente chama de desempenho. O cliente, o paciente precisa desenhar, né, a casa, a árvore, a pessoa. Aí tem a fase de inquérito, tem a fase de exploração, que a gente utiliza muito mais na clínica. Ele é um excelente instrumento porque ele permite, primeiro, levantar indicadores psicológicos, até mesmo de transtornos, mas, como é um teste projetivo de desenho gráfico, ele permite o avaliado entrar em contato com conteúdos, né, latentes, inconscientes, e conteúdos que a gente chama de desconforto psicológicos, ou que são atualmente conteúdos importantes, né, para a situação, a vivência, ou dependendo da situação que gerou a avaliação psicológica, que pode levantar indicadores importantes de funcionalidade e desfuncionalidade, pensando em traços e perfis de personalidade. Lembrando que tanto o HTP quanto o IFP são testes de personalidade, levantam indicadores de padrões de comportamento, de sentimentos e de como o indivíduo se comporta normalmente relacionado ao ambiente e a si mesmo. Depois dos testes de personalidade, nós vamos trazer dicas de testes de habilidades cognitivas. E eu vou destacar aqui instrumentos que são muito utilizados hoje, não só por psicólogos, por neuropsicólogos. Aqui a gente não vai focar tanto em instrumentos neuropsicológicos, mas eu vou trazer dicas de alguns instrumentos que são usados, inclusive, pelas duas categorias, né? Psicólogos que são neuropsicólogos e só para quem vai fazer uma avaliação psicológica. Falou de atenção, eu gosto bastante da bateria BPA2, bateria de provas de atenção. Nós temos outras baterias de avaliação da atenção hoje, como a OL, que são também instrumentos que são 3 testes de atenção que dão uma 4ª medida de atenção, por isso é chamada bateria de atenção. Mas por que eu vou indicar a BPA? Porque é um instrumento de um custo relativamente baixo, tem um público-alvo muito interessante, crianças até idosos também, e tem 3 medidas de atenção dividida, alternada e concentrada, dando uma 4ª medida, que é a atenção global ou total. Esse teste ele é interessante até pelas demandas que a gente recebe muito nas nossas clínicas hoje, avaliações de déficit de atenção, de problemas de aprendizagem, dificuldades de leitura, inclusive por causa ou como consequência do tempo de exposição de tela. Então a BPA2 é um excelente instrumento para quem quer utilizar para a investigação de atenção. Se eu fosse indicar um segundo instrumento, o D2R também é muito bom, teste D2R que é de atenção, tem inclusive uma aplicação remota na versão adulta, para crianças somente aplicação presencial, diferença que foca a atenção concentrada, mas é um excelente instrumento também para as nossas práticas. Pensando em testes de atenção totalmente online, o mais utilizado, o mais tradicional é o AOL, teste de atenção online, que não tem nem folhas de aplicação, é tudo remoto, aplicação pelo computador. Indo para a esfera dos testes de memória, nós temos muitas opções hoje, diferente de 15 e 20 anos atrás. Interessante que a memória nunca foi um construto historicamente muito investigado nos processos de avaliação psicológica. Nas últimas décadas, com os desenvolvimentos de novos aportes teóricos, as próprias pesquisas em neurociências mostrou a importância da memória no processo de percepção, interação, aprendizagem do indivíduo, inclusive na sua própria referência do eu, né? Quando tem alterações de memória, a gente pode ter alterações também de comportamento. Por isso, uma dica interessante para testes para avaliar a memória, trazer um que é bastante utilizado para jovens e adultos, é o TEPIC-2, na sua segunda versão. Nós temos alguns testes, o BGFM-4 na sua segunda versão, já também é um instrumento com um viés um pouco mais neuropsicológico, mas muito interessante.
Diferença do TEPIC, que você vai mostrar uma prancha que tem uma figura, né? Na realidade, tem um tema com vários detalhes, várias figuras, podemos dizer assim, objetos, pessoas, e o avaliado vai ter que memorizar e depois escrever aquelas figuras que fazem parte daquele cartão ficha, né? Que ele conseguiu reconhecer ou lembrar. O BGFM4 já é para reconhecer figuras geométricas coloridas, também bem interessante, vai até idosos, muito interessante a aplicação do BGFM4. Nós temos um muito utilizado pela neuropsicologia de baixo custo, que eu gosto também bastante, figura complexa de Reis, traz indicadores inclusive de problemas neurológicos, é um excelente instrumento também para você ter na sua cartela aí de instrumentos para avaliação psicológica. Temos testes mais rápidos quando o principal objetivo não é a avaliação da memória. Um deles é o TENR2, tá? Então são 4 sugestões aí de testes de memória. Eu recomendaria inicialmente você ter o TEPIC, talvez o figura complexa de Reis, seria interessante. E à medida que você for fazendo os processos de avaliação, você ir adquirindo outros instrumentos, como o MVR e outros testes que nós temos. Falar de testes de inteligência, a gente tem hoje muitas opções. Testes focados para avaliação infantil, matrizes progressivas de Raven colorida, nós temos o R2, nós temos os testes rápidos de inteligência, como o Beta 3 e o TRI, nós temos testes tradicionais, como o R1, que são testes que são amplamente utilizados para avaliação da inteligência. R1, por exemplo, para adulto, o TRI e o Beta 3 para adultos também, mas nós temos versões infantis como o R2 e um que eu gosto bastante, o DF-H4, que é o desenho da figura humana na sua atual versão, que é um teste para avaliação de inteligência de criança de 5 a 10 anos, para quem trabalha com crianças, aí uma boa dica, e que a atividade que a criança vai fazer é um desenho, excelente instrumento. Se eu fosse poder fazer alguma recomendação, se você trabalha com crianças, DFH4 você precisa ter, o R2 seria uma opção também bem interessante. Se você trabalha com adulto, o R1 com certeza ainda é um dos testes mais utilizados, mas eu teria um segundo instrumento de medida rápida. Por exemplo, quero fazer uma avaliação de inteligência para vasectomia, eu não preciso aplicar um R1, pode ser o Beta 3 ou o TRI, já é uma dica interessante aí para avaliação da inteligência. Existem outros instrumentos, na realidade, teste de inteligência a gente tem bastante, tá? Indo para a esfera agora de indicadores de saúde mental, com certeza a gente precisa ter na nossa bateria de avaliação testes para avaliar a depressão. O mais utilizado é o BDI-2, a escala de Beck, um inventário para jovens e adultos, em média 10 minutinhos de aplicação, fácil de aplicar e que traz indicadores não só importantes para um processo de avaliação, mas até para um acompanhamento de um paciente que, por exemplo, pode estar com depressão. Na mesma forma de avaliação do BD2, perdão, nós temos as escalas EBADEP, escalas batistas de depressão, que hoje tem 3 versões, EBADEP-A, que é para adultos, EBADEP-IJ, para crianças e adolescentes, e EBADEP-D, para idosos. Então, talvez até você ter o kit das escalas EBADEPs, dependendo se você atende esse público com uma faixa etária tão ampla, seria uma opção interessante para você. Nós temos outros instrumentos para avaliação da depressão, como a escala de pensamentos depressivos, né, a EPD, que também pode ser interessante, aí, principalmente para quem trabalha com abordagens mais voltadas para teorias cognitivas. Eu disse que também ia trazer outros instrumentos de indicadores de saúde, além da depressão. Nós temos aí que é muito importante fazer parte, né, pelo menos da bateria de testes que a gente tem no nosso consultório, as escalas de Beck. Então, na segunda versão, atual versão, nós temos as escalas de ansiedade, BAI, a escala de desesperança, BHS, e a escala de ideação suicida, BSI. Temas importantes aí, comuns nas nossas clínicas. Essas escalas de Beck são voltadas para jovens e adultos na realidade em geral, e são instrumentos de fácil aplicação, mas que trazem muita validade clínica para as nossas intervenções, para os nossos processos. Por fim, eu acrescentaria 2 instrumentos, pelo menos nessa bateria geral. Um indicador de habilidades sociais, nós temos inclusive o IHS2, que é o Inventário de Habilidades Sociais na sua segunda versão. Recomendo, um instrumento bem interessante
para avaliação de perfis de habilidades sociais dos nossos clientes, nossos pacientes, fala sobre comportamento impulsivo, interação com os demais, podemos assim, traz elementos, né, que podem ajudar bastante no padrão de relacionamento interpessoal dos nossos pacientes e clientes, de identificar e trazer dicas de intervenções. Recomendaria também, para quem trabalha com criança, um instrumento que ajuda bastante na avaliação de problemas de aprendizagem, que é o SSRS, que é o inventário de competências acadêmicas e problemas de aprendizagem ou problemas escolares, o SSRS. Excelente dica também de instrumento para você ter. Lembrando, eu não precisa comprar todos de uma vez, mas eu recomendo ter um inventário de personalidade, para quem principalmente trabalha com adultos. Se trabalha com criança, o HTP seria uma excelente opção para começar. Ter pelo menos uma bateria de avaliação da atenção, um instrumento para avaliação de inteligência, de acordo com o público que você atende, de avaliação da memória e, com certeza, um instrumento para avaliação do humor, da ansiedade e, se possível, aí, das habilidades sociais, já vai ajudar bastante. O uso de testes psicológicos no contexto clínico vai enriquecer muito, não só a sua avaliação, mas o seu próprio acompanhamento do processo terapêutico, porque você pode utilizar os instrumentos para fazer monitoramento da própria psicoterapia. Gostou do nosso programa de hoje? Hoje foi trazendo dicas, instrumentos que eu recomendaria para você ter na sua avaliação psicológica, na sua bateria de testes clínicos. Nós vamos trazer dicas de outros tipos de baterias, como, por exemplo, para avaliação neuropsicológica. Mas, lembrando que todos os dias aqui, nós estamos de segunda a sexta trazendo vídeos, dicas e orientações para você. Até a próxima.